Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a depender do horário que estão aqui nos acompanhando. Notícias comentadas para a gente fechar a semana aí nessa sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. E infelizmente, uma semana de Dia das Crianças e para os cristãos, para os católicos, de Nossa Senhora de Aparecida, que não foi exatamente como muitos gostariam que tivesse sido, né? Mas já vamos entrar aí nesses detalhes. Só quero aqui trazer primeiro já algumas das nossas notícias, assuntos de hoje, e que tem me preocupado um pouco, que justamente por conta do apoio, da parceria, da aproximação da Simone Tebet e da sua equipe, evidentemente da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato que, críticas à parte, é o candidato que representa a esquerda, que agora vai ser, né, nessa batalha extrema-direita e esquerda, centro-esquerda, é quem teremos, pelo menos enquanto nome, para numa tentativa, não vou me iludir em falar de derrotar o fascismo, mas pelo menos afastá-lo, né, do poder. Mas o que preocupa são as tratativas com a direita, com o centro, e o quanto isso, por mais democrático que aparente ser, por mais que no discurso seja tudo muito bonito, no plano da prática, a coisa às vezes não é bem assim. E parece que já está até funcionando, né? A Simone Tebet, por exemplo, trazendo aí não só o seu MDB, mas também o Cidadania, o PSDB, entre outros grupos que estavam na sua base, agora conseguiram aos poucos modificar algumas questões na campanha lulopetista, até frases que a própria havia colocado, como alguém tem que colocar juízo na campanha do Lula, ou então tirar o vermelho da rua. E por acaso, aliás, por acaso não, né? Já tudo dentro de um script, até começou a funcionar do ponto de vista deles, né? Como a gente tem visto aí uma grande quantidade de manifestantes e até o próprio presidente Lula falando, sugerindo, procurando fazer com que se deixe o vermelho um pouco mais aí no armário e coloquemos o branco. Usemos aí o branco para representar a paz, a democracia, né? Essa nova aliança aí que surgiu no segundo turno, que já era uma grande possibilidade e agora cada vez mais concreta. Mas, para além da questão da cor, a gente sabe que no meio político isso tudo é muito simbólico, né? Isso é uma questão que é preciso ser pensada, não pela cor em si ou por uma questão de marketing. Eu, por exemplo, estou aqui gravando, embora eu esteja com um casaco preto, eu estou com uma roupa amarela, como vocês podem ver aqui. Como todo mundo bem sabe, como todo mundo que acompanha o canal ou me conhece aí de outros lugares, sabe que eu estou muito longe de ser o que alguns chamariam de bolsonarista, até porque isso aqui que eu estou usando é uma simples camisa que eu uso principalmente quando vou praticar alguma atividade física, né, ou ficar mais à vontade em casa, e que é da cor amarela, mas até aí o amarelo é uma cor como qualquer outra. O Bolsonaro não é dono da cor amarela, os bolsonaristas não são donos da cor amarela. E outra, o Brasil não é dono da cor amarela, nem da cor verde. Tá cheio de país aí, ó, até mais antigo do que o Brasil, que tem as cores amarelo e verde nas suas bandeiras, ou tem outras cores nas suas bandeiras. Os Estados Unidos, um dos países mais capitalistas do mundo, tem o vermelho na sua bandeira, não só, mas também.
Então vamos parar com certas besteiras, né, com relação a isso. A questão que eu estou querendo apontar aqui não é nem tanto o fato da cor ou se falar de tirar o vermelho, não, mas o que, para além do simbolismo, isso representa numa questão prática, numa questão política e do que é que e qual é o recado que estão querendo enviar, não só para a campanha como um todo, mas principalmente para a militância lulopetista e a esquerda de uma forma geral, que nesse 2022 por diversos motivos, conversas, reuniões, acabaram decidindo apoiar a candidatura lulopetista. Então, a gente acaba vendo como isso vai infiltrando. E o que preocupa é o quanto a gente pode acabar perdendo um discurso com uma tendência, eu não vou nem dizer aqui revolucionário, mas uma tendência maior de luta contra o sistema, contra o capitalismo, a exploração, contra as políticas dos últimos governos de direita e extrema-direita que governaram o Brasil, contra as questões trabalhistas, contra tudo aquilo que já vinham criticando e que agora, por uma questão de alianças e de jogo político, tanto Lula quanto a campanha do PT precisam pisar em ovos aí na hora de comentar certas questões, comentar certos aspectos e, evidentemente, tentar não desagradar o mercado, como tanto dizem. E para além de tentar não desagradar o mercado, tentar mostrar para considerável parcela da eleição brasileira que nós não somos tão de esquerda assim, né? Calma lá, peraí, o vermelho é só uma cor simbólica, né? Não é tudo isso não. Nesse caso, o que a gente está querendo bater é justamente isso. É até onde essa parceria vai se tornar uma dificuldade para o PT e principalmente para o Lula, caso eleito, no sentido de fazer um governo de fato mais associado à esquerda ou se comprometer de fato com a direita que atualmente o apoia. Vide Alckmin, Ciro Gomes, Simone Tebet, entre tantos outros aqui que nós poderíamos ficar o vídeo inteiro falando só sobre isso. Então, mas é isso. Bom, além dessa questão, aliás, ainda dentro dessa questão, só para falar aqui ainda sobre isso que eu acho que é um tema interessante, a frase aqui do Guilherme Leal da Natura: um segundo mandato de Bolsonaro é perigoso para a democracia. Novamente entrando no discurso do grande capital que não quer mais Bolsonaro no PT, mas está fechado com Lula, e a gente sabe que Lula na presidência não vai poder deixar de fazer o jogo do grande capital. Isso, infelizmente, é uma verdade, e é essa pegada, e essa é uma das críticas do podcast Mesa de Debates. A gente sabe que a gente vive no capitalismo, a gente sabe que não vai ser o jogo eleitoral que vai mudar essa realidade, e justamente por isso é que nos preocupa o quanto um eventual futuro governo que veste ou pelo menos deveria vestir a camisa dos ideais de esquerda, vai acabar tendo que. Eu não sei qual seria a palavra. Adaptar. Adaptar acho que seria o termo mais adequado. Vai ter que se adaptar e fazer aí um governo. Com fortes um governo burguês, né? Um governo com tendências de mercado, liberais, mesmo que não seja o liberalismo como a gente tem visto em outros lugares, ou que o próprio presidente Bolsonaro e as seclas defendem, mas não vai ser não vai ser muito diferente. Talvez a gente tenha uma pegada mais pensando no social, na geração de empregos, na distribuição de renda, porém
Isso são medidas importantes por um lado, porém paliativas por outro, e que na verdade só servem para fazer uma manutenção mesmo do capitalismo. Quando John Keynes, nos Estados Unidos, era com as suas propostas, como o próprio nome diz, keynesianistas, era atacado de comunista, ele sempre respondia: pelo contrário, eu sou o verdadeiro capitalista, porque as minhas ideias, elas são justamente para dar um chega para lá nas políticas liberais, nas propostas liberais, que estão, com perdão da palavra, ferrando com o Estado, com a população. A gente adota as minhas medidas, que é o keynesianismo, justamente como forma de reestruturar o capitalismo, de dar um mínimo de condição de vida para a população, para que não haja uma rebelião popular e à luz daquela época, para que aquilo, né, olhando para os Estados Unidos e outros países, para que aquilo não vire uma União Soviética ou qualquer outro país que tenha passado por um processo de revolução socialista. Então são esses paralelos que a gente procura traçar. O Latoufe, por exemplo, brilhante cartunista, é um que também entrou nesse jogo. Eu até entendo as boas intenções dele e a mensagem que ele quis transmitir, mas uma charge no mínimo questionável, né? A estrelinha do PT arregaçando a manga, junto com o Tucaninho arregaçando a manga, para ambos poderem dar um pau na cobra do fascismo, do nazifascismo, que estava ali prendendo o Brasil, né? Um mapa do Brasil, e uma cobra representando o bolsonarismo, representando ideais fascistoides, aguardando para, segundo a charge, né, levar um pau aí dessa união PSDB, PT ou esquerda, centro-esquerda com centro-direita, com direita democrática, ou chamem aí pelo nome que vocês bem quiserem. E sabe o que é mais interessante? Disso eu vou falar como um testemunho próprio. Eu não tenho nenhuma notícia, eu não tenho. E também não vou expor as pessoas aqui, né? Mas conversando com alguns colegas, até gente da minha idade ou um pouco mais jovem aí, que é do meio jornalístico ou é do meio. Enfim, pessoas aí de PUC, pessoas que, né, tiveram aí estudos, são todas na mesma condição que eu, né, classe média. Algumas conversas particulares aí, e essas pessoas falando que votam em Lula contra o Bolsonaro e o bolsonarismo, porém, e agora prestem muita atenção no que eu vou falar, não vem a hora do Lula assumir a presidência e, na sequência, claro, não literalmente, porque isso não vai acontecer literalmente na sequência, mas na sequência levar uma puxada de tapete do Geraldo Alckmin. Ah, André, mas foram só dois caras que falaram isso para você, que estão delirando. Eu não vou entrar nessa questão. O que eu estou dizendo é que há um pensamento, há um setor do eleitorado, há um setor das pessoas que estão votando em Lula contra Bolsonaro, que já estão, pelo menos, com essas segundas intenções, e nos faz pensar, conhecendo o jogo político como funciona, o quanto dos grandões da política também não estão com as mesmas ideias de elegendo Lula, garantindo Alckmin como vice-presidente empossado, Lula assumiu, então a gente não vê a hora de puxar o tapete do homem para o Alckmin poder ser o presidente de fato. Ou então, nem precisaria puxar o tapete do Lula, apenas fazer com que Lula e o PT cumpram a agenda daqueles que atualmente estão na sua base de apoio.
Essa é uma questão que a gente precisa estar pensando e refletindo sempre aqui dentro da esquerda e trazemos muito disso pro papo, para a pauta do dia com os nossos entrevistados. Ah, André, mas até agora você só falou do Lula, ai, e não vai falar do Bolsonaro, não vai dar uns pau no Bolsonaro? Calma, gente, calma. Tudo a seu tempo, né? Eu acho que o que é importante falar no Notícias Comentadas deve ser falado. Modéstia à parte, né? Mas eu acho que, pelo menos comparando aí com outras coisas que eu acompanho, eu e o Guilherme, e eu não falo só como uma opinião própria, não. Eu estou me baseando em comentários aí de colegas, amigos, gente que também acompanha nosso canal, nosso trabalho. A gente faz uma, uma um trabalho, né? A gente faz uma atividade aqui, podemos dizer que diferenciada. Mas antes de falar propriamente do Bolsonaro, né, criticar aqui a violência policial exacerbada, a covardia que foi feita aqui no bairro da Zona Sul de São José dos Campos, no Campo dos Alemães, onde por acaso eu e o Guilherme estivemos no dia da eleição, entrevistamos o Sérgio do PSTU, o Rochinha, que aliás é presidente, né, liderança lá do bairro, entre outras pessoas, vimos como estava a eleição. E ontem, aliás, desculpa, nessa semana, na quarta-feira, dia das crianças, pasmem, durante a atividade, situação ali aparentemente tranquila, as pessoas se divertindo, fazendo festa lá, mães, pais com seus filhos, criançada alegre, eis que a polícia, tentando sempre com aquele discurso de priorizar a ordem e tudo mais, acabou com a festa, tornou aquilo ali um palco de violência, um palco praticamente de guerra. Vide as cenas que eu fui obrigado a ver entre ontem e anteontem, registrando aí todos os acontecimentos e a gente olhando, tentando entender um pouco daquilo, e uma situação extremamente desnecessária. Eu fiz o convite para Ingrid de Sá, ela que é, ou pelo menos era, do PSOL, já foi candidata a vereadora aqui em São José dos Campos. Só um adendo, né? Eu lembro na eleição de 2020, que num ato de provocação dos militantes do Partido Novo lá na Praça Afonso Pena contra militantes do PSOL, ela não baixou a cabeça não e deu um couro lá no menino, né? O Lucas Pavanato, que aliás foi candidato derrotado a deputado estadual pelo Novo aqui em São Paulo, né? Ai, ai, a Ingrid é porreta. Eu até convidei, mas eu acho que ela, na correria e nos afazeres, acabou não conseguindo me enviar nada para relatar, na perspectiva dela, o que foi, o que houve, né? Ouvir de alguém que, de fato, conhece a região muito melhor que eu, as pessoas lá muito melhor que eu e é, pode denunciar a truculência de forma mais competente e infelizmente ela não pôde dar essa contribuição, pelo menos por enquanto, mas claro que se ela quiser e puder nos enviar qualquer material, evidentemente nós vamos aproveitar de alguma forma, em algum outro momento. Isso aí é fato. Até porque foi muito grave o que aconteceu lá. E querem mais uma prova de que era apenas uma festa tranquila e não tinha motivos para o que a polícia fez? É que olhando nos grupos de direita aqui de São José dos Campos mesmo, eu não cheguei a ver nem sequer fake news sobre tentando justificar o que a polícia fez. Ou seja, os caras não conseguiram nem criar fake news para poder justificar a ação da polícia. Então, para se ver como realmente a coisa lá foi feia e totalmente desnecessária. Ingrid, se estiver nos ouvindo aí, né, quiser
ainda colaborar de alguma forma, mande aí seu material. E para além da truculência da polícia, essa mesma polícia do Rodrigo Garcia, atual apoiador de Bolsonaro e Tarcísio, que por sua vez tem o ex-prefeito Felício Ramute, vide o Banhado, e cujo atual prefeito, outrora seu vice, o Anderson Farias, seguindo no mesmo caminho com a população do Banhado, entre outros bairros de São José, e agora a gente tendo que ver cenas como essa, um tanto quanto tristes e desagradáveis. E por falar nisso, já que estamos falando aí, uns mais, outros menos, mas todos no campo do bolsonarismo, nessas eleições agora de 2022, os bolsonaristas, lá em Aparecida, celebrando o feriado de Aparecida, no dia 12 de outubro, quarta-feira, deram um verdadeiro show de fanatismo e chilique, mostrando vários deles o quão asquerosos são, inclusive perseguindo, agredindo pessoas por estarem vestidas de vermelho, por estarem supostamente figuradas como apoiadores do candidato do PT, e até mesmo cenas de vaias ao padre que celebrava a missa no local, o padre que não falou em Lula, não pediu voto no Lula, apenas falou sobre a questão da fome, do carisma que a gente deve ter, da preocupação social e dos problemas que o Brasil está enfrentando e que a gente sabe que não é de hoje. Não foi o Bolsonaro que criou a fome no Brasil, ninguém está dizendo isso. A questão é que é um problema que precisava ser enfrentado de forma mais séria, mais competente, mas que não é de fato feito. Aí fala-se que deu o auxílio ali, aqui, não sei o que lá, mas não dá para negar que, infelizmente, a população está passando por uma situação complicada. E repito, não é exclusivamente culpa do Bolsonaro, é culpa de toda uma política desastrosa que juntou aí os interessados pelo desastre dessa política, o governo federal, os governos estaduais e também governos municipais. Mas aí já é um pano para manga para outras discussões que inclusive a gente já tratou bastante aqui no canal, principalmente na época que a pandemia estava mais acirrada. De qualquer forma, eu fiquei estarrecido. Eu imaginei que haveria algo do tipo, né? O próprio Jair Bolsonaro esteve lá em Aparecida. Eu sabia que ia ter aquela euforia toda, até aí tudo bem. Eu esperava mesmo pela euforia. Mas quando a gente vê cenas que não adianta vir falar que é montagem, que é manipulação. Estavam ali vários jornais, vários relatos, várias pessoas que inclusive sofreram aquilo na pele. Os jornalistas da TV Aparecida. Da TV Aparecida. Não era nem da Globo. Não que fosse para fazer isso com os da Globo, eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Mas atacar os repórteres da TV Aparecida. Isso são coisas que fazem com que a gente se preocupe cada vez mais com os rumos que o país está tomando e a gente, claro, fique preocupado com uma possibilidade que não é tão pequena assim de um segundo turno, de um segundo mandato de Bolsonaro, sempre incentivando, sempre impactando essas ânsias, esses ânimos que estão ali no profundo do ser humano, de seres humanos que de uma forma geral pensam e agem como ele, só que agora se sentem cada vez mais livres para o fazerem.
E é isso que nos assusta. Repito, vide as cenas que nós fomos obrigados a presenciar ali em Aparecida do Norte. Esses mesmos que outrora criticaram o vereador Renato Freitas de Curitiba, num contexto de manifestação pela questão negra, numa igreja construída por negros, numa igreja cuja história é vinculada à história e à defesa do negro, manifestando contra o racismo e lembrando a questão da população negra, no momento em que não havia missa, que ele não estava atrapalhando fiéis, muito menos o padre, mas da forma como a notícia saiu, o Renato Freitas é o anticristo, o Renato Freitas é o demônio, tem que ser punido, tem que perder o cargo, né? Fora aqueles que nos grupos de WhatsApp aí não falaram que ele deveria ser morto ou torturado pelo que fez. E aí, pau que bate em Chico, geralmente não bate em Francisco no Brasil. Porque aí, quando se trata de grupos bolsonaristas que fizeram o que fizeram lá em Aparecida, aí não. Aí é democracia, aí é liberdade de expressão, aí é porque o mito estava lá, não, aí é porque é festa, né? Complicado. Muito, muito, muito complicado. Então, não vou entrar aqui em mais questões. Acho que o recado já está dado. E o que quero ver agora para esse segundo turno, já encerrando aqui o nosso NC de hoje, a notícia de que militares não encontram fraudes na eleição e Bolsonaro impede divulgação de relatório. Não está falando o que ele quer ouvir, né? Porque o bolsonarismo, mesmo do ponto de vista do legislativo e até mesmo do executivo em muitos estados, mesmo ele praticamente ganhando a eleição, embora a figura mor, o líder mor, tenha ficado em segundo lugar, mas não deixou de ser uma vitória perto do que se esperava. E isso a gente tem que abrir o jogo. O bolsonarismo fez um strike nessa eleição. Fez um strike. Não conseguiu ainda eleger a principal figura deles. Mas até onde fez, deixou muita gente preocupada, inclusive nós aqui do podcast Mesa de Debates. A grande questão é que esse discurso já pegou tanto que aconteça o que acontecer, mesmo que Bolsonaro ganhe a eleição no segundo turno, eles vão tentar argumentar de alguma forma que houve falcatrua, que houve problema, que houve isso, que foi aquilo. Porque o discurso já se contaminou de tal forma que agora, aconteça o que acontecer, eles vão precisar sustentar o argumento da falcatrua nas urnas, mesmo as urnas no primeiro turno de 2022 tendo privilegiado, tendo favorecido a política bolsonarista, um parlamento bolsonarista e governadores, né, vinculados atualmente a um segmento mais bolsonarista. Mas, como o mito não teve aí 100 milhões de votos no primeiro turno, né? Então, teve fraude. Alguma coisa está errada. Bom, como diria uma amiga minha, ironicamente, apoiadora do Bolsonaro, né? Eu não vou chamá-la de bolsonarista, porque bolsonarismo para mim é uma coisa um pouco mais delicada. Ela não chega a ser uma bolsonarista, ela é na minha perspectiva, uma apoiadora do Bolsonaro. Eu trato como coisas diferentes e num outro vídeo, se quiserem, eu explico melhor por quê.
Mas enfim, como diz uma amiga minha, ironicamente apoiadora do Bolsonaro, eu não vou bater palma para maluco dançar. Então, por essas e outras, encerro o nosso Notícias Comentadas aqui de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês de sempre, aqueles que nos acompanharam aqui sempre. Não liguem aí para minha voz, né? Tá um pouquinho ressecada aí. Passei muito tempo ocupado aqui, esqueci de dar aquela hidratada, né? A famosa molhada na goela. Então a voz acaba saindo um pouco metálica, um pouco arrastada, assim como vocês estão escutando. Mas eu tô bem, não é nada de saúde, nada do tipo, não. Tranquilo. Só preciso mesmo dar uma hidratada mesmo aqui nas cordas vocais. Mas é isso. NC feito, NC entregue. Continuem acompanhando aí, tem muito material bom para vocês assistirem, ouvirem no nosso canal. Sigam lá, podcast, mesa de debates, de tudo um pouco. Você acha no YouTube, no Facebook, de preferência no YouTube, né? Entra lá, se inscreva, curta, siga, recomende para os amigos, né? Ajuda a gente a crescer cada vez mais. Queremos chegar a 5 mil inscritos ainda esse ano e, claro, a partir de 2023, o céu é o limite. Um beijo a todos e tchau!